Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou Ivan Lima e vou contar para vocês uma daquelas histórias inspiradoras que a gente encontra na internet. Você acredita que ser uma pessoa boa, independente do que aconteça nas nossas vidas, pode nos fazer colher bons frutos no futuro? Há quem diga que Deus sempre olha por nós e que Ele sempre exalta os que foram humilhados. E essa história que eu vou contar hoje pode ser um exemplo claro do que Deus pode fazer em nossas vidas. Segundo os relatos, essa história aconteceu na capital do México. Marco era o filho de Malena e Raul, e os três formavam uma linda família. Malena sempre quis ter uma família, então ela achava que Raul era o amor da sua vida e que nada podia separá-los. Porém, um dia, enquanto Malena e Raul estavam caminhando pelo bairro que moravam, eles foram surpreendidos por um assaltante. Raul reagiu e acabou baleado. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Malena ficou arrasada. Apesar da tristeza, ela sabia que tinha que continuar a vida, até porque ela tinha um filho para criar. Malena tinha consciência de que ainda podia encontrar um outro amor e começar uma nova família. Um ano depois da morte de Raul, Malena conheceu um cara legal em uma festa. Os dois se relacionaram por um tempo, até que Malena descobriu que estava grávida. Foi então que nasceu Andrés. Mas pouco tempo depois do seu nascimento, Malena descobriu que o pai de Andrés tinha outra mulher e resolveu colocar um fim no relacionamento. O homem simplesmente desapareceu, deixando Malena sozinha com 2 filhos para criar. Enquanto Malena trabalhava, Marco cuidava de Andrés. E assim eles viveram por alguns meses, até que Malena conheceu um outro homem chamado Alejandro. Os dois se relacionaram por mais ou menos um ano, até que Malena descobriu que estava grávida mais uma vez. Será que Alejandro seria o homem que finalmente a faria feliz? Ao menos era isso que ela pensava. Mas cerca de 5 meses depois de Michel nascer, o terceiro filho de Malena, Alejandro desapareceu, deixando-a agora com 3 filhos para criar. A rotina voltou a ser a mesma. Marco cuidava de Andrés e Michel, enquanto sua mãe saía para trabalhar. Malena vivia triste, pensando nos homens que a iludiram e depois a abandonaram. E sempre se lembrava de Raul, o homem que tanto amava e que, infelizmente, morreu em uma tragédia. Malena ficava se perguntando o que ela tinha feito de errado, porque a única coisa que ela queria ter era uma família e conseguir dar uma qualidade de vida para seus filhos. Até que um dia, enquanto estava em uma festa com amigos, ela conheceu um outro homem. Quando Juan conheceu Malena, ele ficou emocionado com a história dela e, de certo modo, sentia um pouco de pena, já que Malena era mãe solteira com 3 filhos para criar. Malena sentia que precisava ter cuidado para entrar em outro relacionamento, mas também sabia que as coisas com Juan podiam dar certo. Em pouco tempo, Juan começou a morar com Malena. E diferente dos outros homens que ela tinha já se relacionado, Juan parecia ser um homem dedicado e amoroso. E adivinha? Sim, Malena engravidou mais uma vez. Juan era jovem, gostava de sair, de se divertir com os amigos, e quando ficou sabendo que ia ser pai, resolveu abandonar Malena. Era o 4º filho e ela estava sendo abandonada mais uma vez. Malena ficava se perguntando o que ela teria feito em uma vida passada, sei lá, para passar por tantas dificuldades assim. Estaria ela recebendo um castigo divino? Mesmo assim, ela estava decidida a fazer de tudo para cuidar bem dos seus filhos. Após o nascimento do seu 4º filho, Amadeu, Malena também descobriu que estava com câncer. Mas os médicos a tranquilizaram, afirmando que ainda estava em tempo de salvá-la. Apesar de todos os problemas, Malena precisava trabalhar para sustentar os filhos. E mais uma vez, ela saía de casa enquanto Marco cuidava do resto dos seus filhos. Meses depois, Malena conheceu um homem mais velho,
com quem passou a se relacionar. Esse homem, chamado Fernando, era uma pessoa boa e parecia estar apaixonado por Malena. Só que havia um problema. Ele tinha uma outra família. Malena sabia que Fernando tinha outra família, mas como ele ajudava sua família financeiramente, era uma maneira dela conseguir pagar a escola e a alimentação dos seus filhos. Quando Malena achou que finalmente estava dando jeito na vida, apesar dos pesares, os médicos ligaram para ela, dizendo que o seu câncer era terrível e que ela não teria muito tempo de vida. Malena ficou em choque quando descobriu que não viveria muito tempo. Ela conversou com Fernando e pediu para que ele desse seu sobrenome a seus 4 filhos. Pensando em fazer Malena feliz, ao menos em seus últimos dias de vida, ele concordou. Durante alguns meses, Malena, Fernando e as crianças foram muito felizes. As crianças ganhavam presentes frequentemente e eram tratadas como filhos por Fernando. Ele alugou uma casa em um bairro melhor e viveu intensamente os últimos meses de vida de Malena. Até que o que era esperado aconteceu. A saúde de Malena foi ficando cada vez pior, até que ela veio a falecer. Agora, Fernando passou a cuidar dos filhos de Malena, certo? Errado. Após a morte dela, Fernando nunca mais quis saber das crianças, mesmo que eles tivessem seu sobrenome. Com isso, Marco, que cuidava dos seus 3 irmãos, teve que voltar para sua velha casa e se virar para colocar comida na mesa. Dias depois, Marco e Andrés, os irmãos mais velhos, decidiram que iam catar material reciclável na rua para ganhar algum dinheiro. Era pouco, mas o suficiente para colocar comida em casa. Os irmãos viveram assim durante anos, até que Amadeu cresceu o suficiente para ajudar a coletar materiais na rua. Eles não tinham uma boa qualidade de vida, mas, de alguma maneira, conseguiram juntar dinheiro o suficiente para conseguir mudar do bairro perigoso onde viviam. Quando o Marco se tornou maior de idade, eles então alugaram uma casa em um bairro um pouco melhor, onde a criminalidade e violência não eram tão escancaradas assim. Bom, a casa era pequena, mas aconchegante, o suficiente para os 4 irmãos. Marco também tinha economizado dinheiro para comprar uma bicicleta e, em vez de pedir ajuda para seus irmãos, os mandou para a escola, enquanto ele catava materiais reciclados pela cidade. A intenção de Marco era fazer com que seus irmãos estudassem e, se possível, conseguissem um emprego melhor que não fosse catar materiais reciclados na rua. Um dia, Marcos leu em uma revista que ele mesmo podia fazer a reciclagem dos materiais que ele encontrava, mas precisava de uma verba para poder começar o negócio. Marco até tentou pedir empréstimo em um banco, mas não conseguiu. Era difícil conseguir uma verba para começar o negócio. Então Marco resolveu adiar os seus planos. Um dia, um homem bateu na porta de Marco, afirmando que Amadeu tinha se metido em uma briga fora da escola e que ele tinha sido pego pela polícia. Enfurecido, Marco foi até a polícia para buscar Amadeu e os policiais explicaram o que tinha acontecido. Curiosamente, um dos meninos com quem Amadeu tinha brigado era filho de Fernando, o mesmo homem que tinha abandonado a criança anos antes. Quando a mulher de Fernando observou que a criança tinha o mesmo sobrenome, ela ficou curiosa para saber mais sobre aqueles 4 irmãos, já que o sobrenome da família não era tão comum assim na região. Nessa época, Fernando já havia morrido e Marisa, a mulher que era traída por Fernando, passou a cuidar dos negócios do falecido marido. Quando ela descobriu toda a verdade sobre os 4 irmãos, Marisa foi até a casa deles para tentar conhecê-los melhor. Ela viu que Marco era um homem trabalhador e que fazia de tudo pelos seus irmãos. Ela sabia que eles não tinham culpa de nada, muito menos por Fernando ser um homem mau caráter. Foi então que Marisa resolveu dar uma boa pensão para os 4 irmãos, como uma forma de dar a eles um suporte para eles terem uma vida melhor. Para Marco, era Deus fazendo justiça aos 4 filhos de Malena. Com a pensão, Marco pôde finalmente iniciar o projeto que tanto queria
colocando seus irmãos para trabalhar junto com ele. Após todos esses acontecimentos, Marco viu que o importante é ser uma boa pessoa, pois independente do que aconteça, um dia Deus retribuirá toda a sua bondade. É isso aí. Se você conhece algum outro caso inspirador como esse, comente aqui pra gente. Por hoje é isso, mas nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço, tchau!